Olá, pessoal, bem-vindo ao Papo de Prateleira, o espaço de conteúdo e informação da sua plataforma AgroRevenda. A plataforma AgroRevenda que tem vários produtos, todos de conteúdo, todos falando de agronegócio, e entre eles aqui, ó, a revista impressa e digital, que é a revista AgroRevenda, uma revista especializada na distribuição de insumos agrícolas e veterinários do Brasil. É uma bíblia do setor aqui, desse setor importantíssimo para levar tecnologia lá da indústria que faz pesquisa, que descobre novas moléculas, novos produtos, soluções tecnológicas, e a distribuição leva para o cliente final de todo mundo, que é o lavrador e que é o pecuarista. Mas a gente está sempre comentando aqui no Papo de Prateleira, que é o outro espaço, né, de discussão, ao ladinho aqui da revista AgroRevenda, inúmeras evoluções que acontecem no agronegócio brasileiro, graças a Deus, que inclusive é nos últimos 50 anos responsáveis essas evoluções por fazer do Brasil um dos 4 maiores agronegócios do mundo, né? E a gente está aqui sempre com vários atores novos, com gente nova, gente de idade super novinhos, gente, muita mulher, muita gente de área que não atuava no agronegócio e passa a atuar. E a gente tem agora um ator muito importante, que é a questão de advocacia. Nunca eu vi, nunca eu entrevistei tanta banca de advogados e tanto profissional de advocacia aqui. Por quê? Porque os negócios são cada vez mais complexos, né? Eles são muito legais, têm muito resultado, mas precisa ter segurança jurídica para todo mundo. Para todos os atores, quando firma um contrato, quando o fazendeiro compra um imóvel, quando compra um carro, compra uma propriedade ou vende, ele precisa se segurar para saber que está tudo direitinho, e ele precisa, sim, de um amparo de uma assessoria jurídica. E a gente está agora com uma questão que é muito candente, aí, uma questão que é uma questão meio nova, tem mais ou menos quase 6 décadas aqui no Brasil, que é a questão de veneno agrícola, mais uma contestação ao uso de venenos agrícolas aqui pela agricultura brasileira. E a gente trouxe uma pessoa aqui muito bacana, que está muito influenada no assunto, tanto ela quanto a banca de advogados a que ela pertence, que é o Luciano Burti. O Luciano Burti, que é da CBLM, tá? E ele está aqui no Papo Prateleira para bater um papo, a gente já explica direitinho o porquê. Ô, Luciano, em primeiro lugar, bem-vindo aqui ao Papo Prateleira, tá? Ulisses, obrigado. Muito bom dia. Legal. Gente, o que está acontecendo? Por que que o Luciano está aqui? Porque está havendo, nesse exato instante, está havendo uma discussão de uma ação de inconstitucionalidade que foi impetrada por um partido político, no caso, o pessoal, até acho que tem mais umas agora, não me lembro, o Luciano aí ilustra para a gente se tiver, pedindo aí que caiam alguns benefícios fiscais que o setor de veneno agrícola, defensivo agrícola, chama o que você quiser, são aqueles produtos que são feitos para quê? Para aumentar o resultado de produção da fazenda brasileira, que tem uma legislação há muito tempo, com severíssima, para o uso, para não haver contaminação nem do solo, nem dos seres humanos, mas há muita gente achando que tem coisa errada nesse sentido. O que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, Luciano Burti, em relação aí a benefícios fiscais para agrotóxicos? Então, acho interessante contextualizar, porque, como você disse, já é um incentivo fiscal que vem de longa data, Ah, né? E realmente, o que a gente tem? A gente tem a redução do ICMS, que é um imposto estadual, e a redução do IPI. Mais precisamente, a isenção do IPI para determinados componentes que possibilitam a produção do defensivo agrícola e ok. a redução do ICMS próprio do defensivo agrícola, né? Então, naquela etapa que o fabricante vende para o produtor rural, você tem a redução do ICMS e a isenção do IPI. Ah, O que aconteceu? Não é nova a discussão. Em 2016, como você colocou, o pessoal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade dessa redução desses benefícios fiscais. Então, o que na perfeito. prática o partido político pretende? Que o Supremo determine a inconstitucionalidade e acabe ou proíba essa isenção e essa redução em relação ao ICMS e IPI, tá bom? Perfeito. Então, a ação começou em 2016. Eu não entendi. Desculpa? Não, eu não Não, que a entendi. ação começou, Ah, começou não em entendeu? 2016. Ah, bom. Começou em 2016. Ela não é nova. O que Você sabe. acontece Ô, Luciano, eu tenho uma teoria sobre isso, viu? Principalmente quando envolve o STF, viu? Que o brasileiro adora uma novela, né, rapaz? Tanto na televisão como também em tribunal. e aí a gente tem duas situações. Temos Ah, que pensar, o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, né? E a nossa Constituição, ela abrange diversas matérias. Então, tudo acaba no Supremo. perfeito. Então, você fala, o ministro vai julgar 5.000 casos no ano? Não vai, né? E as ações são importantes, elas têm repercussão, é, é, difícil até de estimar,
em todos os impactos da economia, meio Claro. ambiente, parte Não, social. tem que ser Então, discutido mesmo, é lógico, né? exatamente, tem que ser discutido. E esse tipo de ação, o que acontece? Ela abre, né, o ministro, o Supremo tem a possibilidade de abrir para a sociedade. Aham, Então, o que a gente chama do amigo público. Então, vem as associações, o terceiro setor, as ONGs, todo mundo vai apresentar suas opiniões e tentar fundamentar ou a favor, no caso, do partido político, ou a favor da norma, do benefício. perfeito. E o que acontece? A primeira decisão, porque aí os ministros vão ter que dar seus votos, Claro. né? E aí vai se contar, deu unanimidade, maioria, para saber se a E norma é já teve constitucional ou votos não. já, né, Luciano? Alguns juízes, Já né? teve voto, já Aham, teve voto. O relator, o ministro Edson Fachin, o voto dele, eu estou tentando pegar aqui a data, foi de final de 2023. E, vinte e três. perfeito. Final do ano E, passado. exatamente, pelo que está aqui na data do julgamento. E aí, o que que ele aconteceu? Ele concluiu que sim, seria inconstitucional. Mas qual que é a fundamentação dele? Olha, para você ter isenção, uma redução de imposto, então um benefício fiscal, no caso do ICMS e IPI, ele tem que se mostrar como essenciais. E aí ele vem ponderar se o defensivo agrícola é essencial ou não é essencial, né? Aham, Ele coloca, olha, embora eu entenda que é necessário para a produção agrícola é uma parte importante da economia brasileira, o resultado final é a alimentação da população, eu entendo que tem outros meios, ou que eles são mais prejudiciais à saúde coletiva como um todo, do que o benefício da alimentação, perfeito. resumindo bastante, né, a tese dele. Então, ele vai se pondera em alguns estudos que mostram que os defensivos agrícolas causam problemas à saúde. Ele considera a agenda da ONU, o Plano 2030, que tem, a gente está vendo aí o que acontece na Europa, na França, na Holanda, com todos os protestos Toda a dos rigidez, né? agricultores Então, contra essa agenda 2030, e isso é um pouco também o que tem em discussão aqui. Então, ele vai concluir pela inconstitucionalidade. O que aconteceu? Na sequência do voto dele, o ministro Gilmar Mendes fala assim: olha, eu quero analisar com mais profundidade esse caso e também vou dar o meu voto à parte. E o perfeito. ministro Gilmar Mendes conclui no sentido completamente oposto. Fala: olha, essa isenção, se tirar essa isenção, vai aumentar em 16 bilhões de reais o custo de produção. O que a gente está falando aqui é da produção de alimento para a população, né? Exato. Eu tenho que tomar muito cuidado. Eu não vejo, coloco o ministro, evidências de que todo esse problema ambiental está relacionado efetivamente com os agrotóxicos ou com os defensivos agrícolas. Aí ele pondera dizendo assim, olha, foi citado que sim, que tem problema de intoxicação, mas quando eu olho a análise de todas as intoxicações que aconteceram no Brasil, só 4% estão relacionados aos defensivos agrícolas. Perfeito. Então não é todo esse monstro. Se eu faço isso para o defensivo agrícola, por que não para o remédio? O remédio também mata, né? Se É as uma pessoas droga também. não souberem usar ou não souberem manipular, também tem essas consequências. E aí ele vai mostrando que não é bem assim, que não tem tanta prova de que realmente você conseguiria, simplesmente revogando a isenção, acabar com os problemas. Ele coloca pelo contrário. Se a premissa é que a pessoa vai comprar do mesmo jeito, né, o defensivo agrícola, porque no voto do ministro Fachin ele coloca, olha, como a soja, o algodão são commodities, inelástico, tanto faz o preço que é acima ou a menor do que se espera, vai ser vendido, então não muda nada se eu aumentar o imposto ou não. O que não é bem verdade, né? Não, Porque você sempre pode. tem consequência, né? Exatamente, o produtor com mais capacidade econômica, ele pode se sustentar, reduzir a margem, mas de Claro. repente o micro, o pequeno, o Vai médio, fechar não a vão ter, porta, né? vai fechar a porta, não vai ter essa condição. E mesmo que seja uma commodity, não quer dizer que não vai aumentar o preço, você não tenha redução da produção e aí sim uma alteração em larga escala dos preços, né? É. Então, Não, é só hoje a difícil gente poderia dar um exemplo, por exemplo, do azeite de oliva, né? Teve problema com plantação de pé de azeitona, o preço subiu. há 4, 5 anos não teve problema do tomate, É, né? exato. Teve queda de colheita, pronto, o É preço mercado, né? subiu. É inelástico, é commodity, mas, né, tem Mas impacto. sobe e Então, desce, né? exatamente. Então, parece que o voto do Gilmar Mendes é um pouco mais, eu vou colocar assim, econômico realista, né? E aí ele continua considerando, fala, olha, o Brasil é de larga extensão, a gente tem uma cultura específica, não parece que há alternativas para a substituição imediata dos defensivos agrícolas, então ele vai um pouco nessa linha. Então, diríamos assim, 1-1, tá?
Aí depois, os ministros Cristiano Zanin e Dias Toffoli acompanham o Gilmar Mendes. Então, três para manter os benefícios e um contra. Ok, A ministra Carmen Lúcia vai na mesma linha do relator, então ficaria 3-2. do Fachin. E o ministro do, então, o ministro Fachin e a ministra Carmen Lúcia. E o ministro André Mendonça, ele dá um voto intermediário, vamos Isso. colocar assim. Ele Uhum. diz, olha, eu entendo que tem realmente está num processo de se reconhecer a inconstitucionalidade desse tipo de benefício fiscal, mas não é bem assim. Tem que intimar a presidência da República, o executivo, para falar, olha, me mostra realmente quais são os produtos, por que que essa política é assim, ou se ela deve continuar, dá para acabar, não dá para acabar. Vamos deixar ela mais refinada, vamos colocar assim, ele dá um prazo, a ideia dele é dar um prazo para que o governo demonstre que precisa ou não precisa, e se precisa, de que forma fazer. Modernizar, de uma certa forma, os motivos do benefício fiscal. Então, a gente diria assim, tem 3-2 e um ali no meio. E agora o ministro Alexandre de Moraes pediu vista Isso. para vir e trazer o voto dele. Que é Então, a a gente não notícia sabe o mais que que recente. virá exatamente. Então, o que que a gente tem? A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis ministros já votaram. Faltam cinco e um está para votar. Então, Uhum. até É, na o verdade, décimo faltam primeiro, quatro, e se precisar do desempate, o presidente do STF vota, né? exatamente. Então, a gente ainda tem muito chão para acompanhar. Mas vamos dizer que o ministro Alexandre de Moraes vote junto com o Gilmar Mendes, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes. Então, a gente já vai ter aí quatro ministros, né, sendo três deles muito influentes na corte, já numa posição, vamos supor, favorável à manutenção dos benefícios. Ô, Luciano, fala uma coisa. Você que é um advogado, então você é uma pessoa especialista na questão jurídica, tem uma grande dúvida que eu tenho, são duas. A primeira é assim, é, um jurista, é um jurista o camarada que está lá no STF, né? Então ele é um cara que domina das Sim, questões das claro. leis Uhum. constitucionais, porque o STF julga questões ligadas, afeitas à Constituição brasileira, Uhum. que é de 88, né? Mas existe Exatamente. legislação sobre venenos agrícolas. Existem regras, normas que estão lá no invólucro do veneno agrícola, Uhum. que precisam ser seguidas pelo cara que compra aquilo e utiliza aquilo. Existe penalidade, né? Se o órgão ambiental normalmente ou é do município ou é do estado, se comprovar que houve realmente um erro, um equívoco na utilização, não foi obedecida a orientação para o uso daquele produto, você tem ainda um trabalho de entidades como, por exemplo, o trabalho de Sindan e o trabalho do INPEV, né? Que é o sistema aí que faz o recolhimento, que eles chamam de logística reversa das embalagens, e você tem outras questões na sociedade. Aí a primeira minha parte é falar de lei. Poxa, por que que o jurista não pensa no que existe uma lei? Que se não está sendo respeitada, é porque a lei tem que punir quem não respeita, né? Então, isso já garante um uso correto, pelo menos por parte da lei. E, em segundo lugar, a sociedade. Então, tem o trabalho do INPEV, tem uma lógica introdução de produto biológico substituindo produto químico, né, no agronegócio. E produto químico é caro que é uma coisa. As pessoas acham que o produtor adora ficar comprando e jogando, ele compra quando é necessário. O que você acha, né? A sua opinião, você que entende um pouco esse pessoal aí da área jurídica, eles não conseguem abrir um pouco mais a visão assim do mundo ou eu estou falando bobagem? Não, mas eu acho que é justamente essa. E aí tem um pouco. Sim, vamos lá. Todos são juristas, né? É, Todos, né, os juristas têm conhecem as formação, leis, né? obviamente, jurídico conhece a lei, conhece a Constituição. E esse tipo de ação, ele normalmente é uma ação assim, abstrata, é uma ação de ideias, porque está discutindo princípio constitucional, não é algo tão concreto, que nem uma lei Tá, fala assim, olha, você produza o defensivo agrícola X da seguinte tá. forma, Não você é uma lei aplique ele da ordinária, né? seguinte Tá, forma. E se você não fizer dessa forma, você tem uma punição, né? perfeito. Ele está analisando não, ele está analisando se o uso do defensivo agrícola é mais benéfico ou menos benéfico à sociedade. Ele está Tá. tentando ponderar esse tipo de questão. Mas aí é o que eu coloco. Quando eu brinquei que o voto do ministro Gilmar Mendes foi mais econômico realista. Porque ele, inclusive na passagem, ele fala, olha, os defensivos agrícolas, não é simplesmente eu vou lá na prateleira e pego. Não. Você tem toda uma determinação legal de Um produção, agrônomo tem que de venda. assinar aquilo, tudo. Ele coloca isso, você tem que ter um receituário, Isso. você compra mediante prescrição,
é óbvio que os produtores rurais não usam de qualquer forma o defensivo porque eles querem o lucro. Então, quanto mais eu usar, mais caro fica o meu custo, menos eu uso. Então, ele quer usar na medida do necessário, do Sim, mínimo necessário para proteger a produção e conseguir o melhor resultado. exato. Então, ele coloca esse ponto de vista do ponto econômico, porque quando o ministro Fachin coloca, olha, a commodity, né, a soja, enfim, o algodão são inelásticos, vão ser consumidos da mesma forma, de uma certa forma percebe que ele fala assim, olha, se aumentar o custo do produtor, o problema é só do produtor, não é do consumidor, porque como é cotado em bolsa, ele não vai vender mais caro, então ele vai ter um impacto no lucro, é aí que nós conversamos. Mas o grande talvez suporte, os menores não. O Uhum, que também nem sempre é verdade, porque o grande também pode sofrer, né? claro. E pode ter redução da produção. Então, e com isso, óbvio, você tem menos demanda, menos oferta de alimentação, você aumenta a insegurança alimentar, por exemplo, pode ser Sim, uma e você tem consequência, uma né? involução do setor produtivo, né? Exatamente. Então, isso não está considerado nos votos que julgam a inconstitucionalidade. Outra coisa que não está considerada, ou que se considera assim, o agrotóxico causa problemas à saúde. Sim, ele pode causar, né? Ninguém está dizendo que não tem que tomar cuidado. Sim. Mas o que eles colocam é assim, se eu julgar inconstitucional o benefício, vai ficar mais caro. Eles mesmos concluem. Mas as pessoas vão continuar comprando, os produtores vão continuar comprando porque eles precisam do produto. Ok. Então, o que eu estou fazendo é uma compensação. Eu aumento o imposto. Então, todo esse malefício que seria causado pelo defensivo agrícola, eu vou custear com esse aumento de imposto. O que também não é muito verdade, porque você teria que estimar o quanto que realmente tem de impacto e quanto que você vai arrecadar. Essa Perfeito. conta não tem no julgamento. E do outro lado, você tem o voto de julgamento que fala, não, eu não tenho essa relação. Não é tão simples de fazer essa relação. Então, essas são as discussões, né? Mas sim, O bicho você pega tem. mais, hein, Luciano? É, e assim, o que deveria se preocupar é, vamos cumprir a legislação e- abaixo da Constituição. Então, se você produz, está produzindo de acordo com o que a Sim. Anvisa, com o que o Lei foi feita MAPA para ser determinou? obedecida, né? Enquanto existir. Exatamente. Ah, não tá, então vai lá e pune. Ah, você está aplicando da forma correta? Não, não tá, então vai lá e pune. Mas são discussões que deveriam, âmbitos diferentes de discussão, mas que deveriam ser considerados nesses julgamentos, né? Então, assim, Perfeito. é o tipo de decisão que estava falando, demora muito tempo, deveria demorar às vezes até mais, porque você deveria considerar Não, é todos difícil os mesmo. elementos. Você não pode olhar, só quero esses elementos. Não, você tem que considerar todos os elementos, as Não, variáveis, o que é... e sem contar que a gente nem considerou os elementos que estão na cabecinha de quem entrou com a ação, né? Que aí existem posicionamento Exatamente. político, de quem financia a campanha, tudo mais, é encrenca, Exato, né? né? Um partido político, ele tem a ideologia, Ele tem os própria embates políticos democracia, dele, né? e ele tem esse direito, e ele apresenta a visão dele de mundo. E aí Perfeito. o jogador tem que ouvir as outras visões de mundo e decidir qual, não a melhor, mas a que eventualmente está mais certa ou adequada para aquele momento. Perfeito. O Luciano e o CBLM, eles acompanham essa questão de que maneira? É apenas uma observação ou tem alguma coisa do negócio de vocês que vocês consideram importante? Está bem por dentro dos caminhos desse embate jurídico? Sim, são por dois motivos, né? Um Uhum. é, sempre tem que entender o que se passa, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porque embora aqui o caso seja muito específico de defensivo agrícola, como a gente comentou, os princípios que eles estão ponderando, as discussões de ideias que eles estão tendo, podem se aplicar em outros casos de Perfeito, direito tributário, em perfeito. outros setores. Então Aham, nós temos que saber o que os ministros pensam. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos clientes do agro, tanto da parte de perfeito. produção quanto produção agrícola, especificamente, quanto a produção química, que vão ser impactados de uma maneira ou outra pelo que vem a decisão, ou Por podem ser qualquer impactados decisão, né? por qualquer decisão. Então, nós temos que acompanhar. Como a gente comentou na nossa pré-conversa, Ah, esse tipo de ação é um partido político discutindo uma norma que vale para todo mundo. Então, não tem um réu específico, não é uma perfeito. empresa, não é Uhum. é o setor como um todo, né? Então, vale para todo mundo, a gente tem que saber o que está acontecendo lá no Supremo, né? Maravilha. Gente, ó, é o seguinte, ó, o Luciano Burti, ele é um homem que nasceu em Santos, na praia, e nesse exato instante ele está mais ou menos a uns 10 metros de 9 graus negativos em Boston. Ele está tendo, apesar de trabalhar, o escritório CBLM é um escritório que tem aproximadamente 3 anos. Você corrige quando eu falar bobagem, Luciano. Sim, claro. Tem como sede aqui em São Paulo,
que eles já acompanham um certo tempo e trabalham um certo tempo não estando aqui no Brasil. E está ainda de mala preparada aí para ir para o outro continente agora, pular o americano e saltar lá para a Europa. Dá para trabalhar como advogado direitinho, assim, com causas que estão aqui Dá, no hoje, Brasil, estando em qualquer lugar do planeta, você? hoje a tecnologia ajuda muito. Assim, o CBLM é novo, mas as pessoas são velhas. Não tem ninguém com menos de 20 anos de experiência. Então, obviamente, eu tenho os meus sócios, minhas sócias, né? Na verdade, tem mais sócios do que sócios, né? É, e todo mundo se apoia. E com a tecnologia hoje fica muito fácil, porque Ficou, né? a consulta você não precisa estar frente a frente para Exato, responder a pergunta, né? E exatamente. as pessoas, elas que aprenderam um pouco que ninguém, principalmente quem mora em São Paulo, o escritório é em São Paulo, ninguém quer mais pegar trânsito, É né? lógico. É muito Não, mais fácil ninguém fazer quer uma reunião perder tempo que virtual. não seja com o trabalho, né? Exatamente, exatamente. E fala uma coisa, rapaz, a gente está com o tempo meio acabando aqui, que eu falo Uhum. demais, não falei demais antes de começar a gravação, né? Mas eu queria que eu falei a respeito de várias evoluções, né, Luciano? E cada vez realmente eu converso mais com advogados, parece que é uma frente ampla, assim, que cresce cada vez mais o olhar de agentes do agronegócio que precisam de amparo jurídico. Como é que você está vendo aí esse aumento realmente de espaço aí na área de vocês, na área dos escritórios, que realmente é uma coisa positiva e é bom para todo mundo, né? Me parece que é uma consequência lógica da evolução e profissionalismo do agro. Aham, É óbvio que no Brasil é o setor mais importante, responde por um terço do PIB, quando não mais que sim, isso. Também tem dados que nos últimos 20, 30 anos a evolução do agro foi absurda com a tecnologia, com a profissionalização, né, dos produtores. Você hoje tem produtos financeiros, né, que impactam diretamente o agro, ou que geram exatamente, no exatamente. agro. Gente São, investindo no agronegócio, né? exatamente, são contratos de exportação, são contratos de financiamento para captação de recursos e pagamento, né, de juros, enfim, de dividendos a quem investe. Então, isso tudo decorre de você ter o assessor financeiro Sim, competente, o advogado, porque as partes têm que ter um contrato claro, objetivo, claro. tem que ter segurança jurídica, tem que saber quais são os pontos de multa que vão ter, se não cumprido, como tem que ser cumprido, tem que se acompanhar a evolução do negócio. Então, eu acho que isso é uma decorrência lógica e, enfim, faz parte do mundo que nós vivemos, né? Ele Do é, ele mundo é da complexo por si sociedade só, moderna, né? exatamente. E nesse caso também é importante a participação de novas gerações que entram na administração da fazenda ou até de outros lugares, né, do agronegócio, que o agronegócio não é só fazenda, né, gente? O agronegócio é Exatamente. indústria, é frigorífico, tem uma parte industrial fortíssima. As novas gerações também têm essa visão aí de segurança jurídica para os negócios. Eu acho que sem segurança jurídica é difícil ter uma economia sustentável e uma economia robusta, né? Você não Claro, cresce. Você nunca sabe o que vai ser decidido no dia seguinte. Como é que você faz um contrato, né? perfeito. Porque a oscilação do preço, ou não ter um problema com de chuva, de geada e estragar a produção, é Claro. uma coisa. Você não consegue controlar. Essa é a Mas parte incerta, né? essa parte incerta, mas no mínimo a parte negociada, você tem que controlar, né? Você Claro. tem que saber quais são as decisões, O que o está na direito mão, né? do lado e o que você não pode fazer. O que pode e não pode ser feito, né? Se você não souber isso, como é que você faz negócio, né? Então, aí, Perfeito. aí tem que contar com o advogado. Não, sim, é claro. E fala uma coisa, e o que que você pretende fazer? Gente, ele está indo, se eu não vou falar bobagem, para a Espanha, para Salamanca e para estudar. Vai continuar trabalhando no escritório e vai estudar. O que que você está pensando em fazer lá? Não, eu vou começar o meu doutorado na Ah, Universidade de legal. Salamanca, então, mas felizmente não tenho que ficar lá os 3 anos. São períodos do ano que eu vou, fico 2 semanas e volto, e continuo a pesquisa daqui, né, do meu escritório, de casa. Mas, enfim, agora eu tenho também esse compromisso, a cada 6 meses eu vou para lá para fazer as aulas de doutorado e continuar minha pesquisa de É, como, tributação. como a gente está falando em nova sociedade, a gente tem um novo cérebro também, o ser humano. É um cérebro que trabalha até a hora que a vida acaba, não tem jeito. Tem que pôr o bichinho para trabalhar, isso no trabalho, com a família, com a sociedade, em todas as É, interações. Porque o bichinho foi feito para isso, né, Luciano? exatamente, mas sem esquecer das horas de lazer e da família, né? Porque, Não, que, no final de contas, a gente trabalha para a família, né? Ou, enfim, a família.
em primeiro que lugar. vai acionar outras partes desse cérebro. Exatamente. Ô, São até mais desafiadoras, né? Ô, Luciano, eu queria agradecer. Eu só vou terminar, gente, ó, que está faltando aqui ó, 1 minuto e meio para acabar o Zoom, mas eu queria fazer um convite para o Luciano voltar mais vezes aqui na nossa conversa, que sempre vai ser pelo Zoom aqui, porque o homem está do outro lado, está no hemisfério norte, nós estamos aqui no hemisfério sul. Para a gente ir acompanhando até os passos, as visões que vão tendo a cada volta, eu faço contato com essa assessoria. Gostei demais da conversa para a gente aí discutindo e ver onde é que vai esse problema e outras questões do agronegócio também. Exatamente. Foi um prazer, fico à disposição e vamos monitorar essa decisão e a Sim. gente volta a conversar a cada voto que vier a ser divulgado. Exatamente, até porque, como diz meu amigo, meu chefe Carlão, é o seguinte: informação não machuca, não, viu? Tem cada vez mais, mas é só você ter uma equipe multidisciplinar que te ajude a tomar a melhor decisão, porque toda a melhor decisão só nasce quando você pega aquela balbúrdia de informação e usa as melhores para você tomar a melhor posição. Esse aí é o Luciano Burti, do escritório de advocacia CBLM, que vocês acompanharem mais um Papo de Prateleira, que vão acompanhar em todas as redes aí, tá bom? Luciano, obrigado, sucesso aí na sua nova empreitada acadêmica, tá? Sucesso para o escritório, a gente volta a falar mais vezes. Muito obrigado, Ulisses. Grande abraço. Grande abraço, Luciano.